Fala galerinha, João Vitor do canal Let Manage, tudo bem com vocês? Dando continuidade aqui ao nosso mini curso de comandos no MikroTik, agora iremos abordar o assunto SNMP. Dar um pequeno overview aqui do SNMP primeiro, antes da gente entrar nos comandos, mas antes disso eu vou pedir aquele joinha, aquele like aí, o pessoal que está assistindo esse vídeo, tá? Para nos ajudar aqui, nos motivar a escrever mais conteúdo, para que o YouTube possa ter os nossos conteúdos, nossos vídeos como relevante. Então peço ajuda aí às pessoas que estão assistindo para que esse conteúdo possa chegar para mais pessoas. Dá um likezinho aí, se inscreve no canal que nós iremos sempre estar passando excelentes conteúdos, tá? Então vamos lá. O SNMP, pessoal, é um protocolo de gerenciamento de rede. O SNMP tem três elementos envolvidos. Tem o server, tem o client e tem o monitoramento, né? O sistema de monitoramento. Então, o que seria o server? O server é um banco de dados de informações no qual ele coleta essas informações através dos dispositivos. O client é onde vai ser coletada essas informações, seja nos roteadores, no switch ou até mesmo em sistemas operacionais como Linux, Windows, FreeBSD, Solaris, e o sistema de monitoramento, que vai no banco de dados e vai trazer essas informações. Então, no sistema, existem duas formas de você monitorar qualquer dispositivo. A primeira é instalando um client do SNMP. Esse client ele vai ser instalado ou no Linux, ou no Windows, ou no FreeBSD. Então, ao instalar esse client, você coleta essas informações e manda para o server. Tá ok? E a segunda forma de você monitorar é através do pacote de SNMP que fica nos ativos, porque em um ativo, apesar deles terem sistemas operacionais, seja ele um switch, um roteador, um OLT, você não consegue instalar um client nele. Então, geralmente, no sistema operacional desses ativos já vem o pacote de SNMP. Você só precisa habilitar e realizar as configurações para você apontar onde está o servidor de SNMP, para você informar qual a comunidade, que é um dos elementos de configuração do SNMP. Depois de você realizar essas configurações, apontar qual é o IP do servidor de SNMP que vai coletar essas informações. Abre parênteses aqui, pessoal. Todos os softwares de monitoramento, eles são o software de monitoramento e são a base server do SNMP. Você pode dividir esses agentes? Pode sim. Esses elementos você pode. Então, exemplo, nos Zabbix você pode instalar o banco de dados de uma máquina, o front-end de outra máquina, o back-end de outra máquina, enfim. Isso aí já é mais, eu estou dando só um overview a vocês aqui de como funciona o SNMP. Então, a gente vai entrar aqui no nosso roteador, tá? Que nós estamos usando aqui para exemplo. E nós iremos agora utilizar o primeiro comando de SNMP no MikroTik, que é interfaces print OID. O que seria essas OIDs? OIDs são as informações através de números para você coletar as particularidades de qualquer dispositivo. Exemplo, eu quero monitorar as interfaces desse roteador, uma interface específica. Então, eu quero monitorar o upload dessa interface. Então, para você monitorar esse upload, ele vai ter um número de OID, ou OID. Então, esse número é o número que o SNMP usa para coletar as informações que você precisa. Então, dá um outro exemplo. Eu quero saber quanto de download está passando nessa interface. Eu vou pegar a OID de download.
Então eu pego essa OID e levo até o meu sistema de gerenciamento, seja ele PRTG, seja ele Zabbix, seja ele Observium, tá? Existe software de monitoramento que ele já é praticamente automatizado. Você não você só cadastra o IP, ele já faz toda essa coleta para você. Mas é aqui que ele trabalha. Pode ser cadastrado de forma manual ou automática, ele sempre vai trabalhar nas OID. Então, quando você precisar de uma OID das interfaces, especificamente do MikroTik, você vai digitar interface print OID. Vamos verificar mais um comando aqui do MikroTik, tá? Então aqui você tem as OIDs de interface, então existe todas as particularidades de interface. Nome da interface, eu quero pegar o nome da interface, você pega através dessa OID. Eu quero pegar o MAC dessa interface, você pega através dessa OID, que é o número da característica do que você está pegando, tá ok? Agora vamos pegar aqui um outro comando. Vamos limpar essa tela, né? Ctrl L e vamos dar um System Resource, lembrando sempre de usar o Tab, tá, pessoal? Você não precisa digitar o comando todo. Você bota ou a primeira letra ou as duas primeiras letras, dá um Tab, ele vai completar para você. Print OID. Então, aqui nessa visualização, eu tenho a OID de todos os processadores. Esse equipamento aqui especificamente tem 72 núcleos. É um modelo da MikroTik, né? Um 1072, ele tem 72 núcleos. Eu poderia vir aqui também System Resource CPU. Então aqui eu vejo o processamento das CPUs de forma individual. Então, se eu quero monitorar o meu equipamento, as CPUs de forma individual, que às vezes a pessoa só monitora de forma centralizada e não monitora de forma individual, é só você pegar as OIDs aqui de cada um dessas CPUs, ó, CPU 1 load, ou CPU 50 load, CPU 51 load. Load é o que está sendo lido, ó, certo? Então, você vai pegar essa OID e quando você for cadastrar no seu sistema de monitoramento, você vai ter essas informações. Isso aqui é muito importante para você acompanhar, pessoal, o monitoramento das CPUs, como está o processamento dessa CPU. Já aconteceu situações que o cliente estava com problema de CPU e estava com a rede lenta. Por ele não ter histórico de monitoramento, a gente desconfiou. Então a gente cadastrou o equipamento temporariamente no nosso sistema de monitoramento em nuvem, né, da IT Manager. E quando a gente foi olhar o histórico, a gente viu que em determinado momento do dia estava o que nós chamamos no termo técnico topando, no gargalo, estava acima do que deveria estar. Já estava chegando próximo da capacidade que o equipamento suportava. Então, a gente substituiu o equipamento e tivemos êxito aí na resolução do problema. Outro comando que a gente pode utilizar é o systemrelf print OID. O systemrelf ele vai te dar a temperatura, tá? Vai dar o funcionamento das fãs, então são esses, e o consumo de energia. Então, vou dar um exemplo prático nesse item aqui. Temperatura da CPU. Já aconteceu também em um cenário que o cliente estava com problema de gargalo, estava topando os equipamentos, estava com rede lenta, na verdade, e a gente começou a realizar troubleshoot. Nesse cliente específico, ele tinha monitoramento, tá? Então, quando a gente foi avaliar o monitoramento especificamente da CPU, a CPU estava com a temperatura muito alta. Então a gente começou a indagar o cliente e esse espaço que estava esse roteador, ele não estava refrigerado. E aí a gente informou para o cliente que precisava ser refrigerado. E quando ele fez essa alteração, o problema cessou, a temperatura do ambiente baixou e a gente conseguiu também ter êxito nessa ação. Na verdade, pessoal,
Desculpa, ele não refrigerou o espaço. Como ele já estava fazendo reformulação na parte de rede, ele levou esse equipamento para um local refrigerado. Quando ele levou esse equipamento para um local refrigerado, cessou o problema, tá? Então, isso ajuda muito. Eu queria mostrar para vocês aqui, no nosso sistema de monitoramento, como funcionam essas OIDs, tá, pessoal? Deixa eu logar aqui no sistema de monitoramento em nuvem da IT Manage. E eu vou aqui mostrar para vocês um equipamento de um cliente. Então, eu vou mostrar essas particularidades aqui. Configurações. O intuito aqui não é mostrar os ABICs, tá? Que é um dos sistemas de monitoramento que nós utilizamos, mas é mostrar onde nós cadastramos essa OID dentro do sistema de monitoramento. Se seu sistema de monitoramento já pega essas informações de forma automática, não muda, o conceito é o mesmo. Então eu vou pegar aqui, ó, download VLAN. Então em download VLAN eu tenho aqui os itens, ó. E nesse item eu tenho aqui o campo, ó, SNMP OID. Tranquilo, pessoal? Então aqui eu cadastro, eu vou no equipamento, pego o ID, eu estou cadastrando o que? Eu estou cadastrando o item de download, não é isso? Ó, download. Então eu venho aqui e pego o item de download e cadastro, tá ok? Agora eu vou pegar um outro cliente que nós monitoramos a CPU, tá? Então deixa eu pegar aqui itens. Desculpa, pessoal, estava mostrando aqui na outra tela. Deixa eu voltar aqui para vocês mostrar aqui a parte de interface, tá? Eu venho aqui no cliente, tá? O intuito não é mostrar os ABICs. E eu vou escolher um cliente aqui específico para mostrar a vocês o item da interface. Então eu entro aqui, ó, itens. E aqui em itens eu tenho o download de VLAN, tá? E tenho aqui, ó, OID. Então essa ID vai ser justamente a informação que você vai coletar no seu roteador e você vai cadastrar dentro do seu sistema de monitoramento. Se o seu sistema de monitoramento já pega automático, não tem problema, ele vai pegar automático e ele vai usar o ID para isso, porque existe um template lá configurado dessa forma. Agora deixa eu pegar aqui um outro cliente e mostrar para vocês a ID de CPU, tá? Que é bastante interessante a gente monitorar essa OID aqui, porque nós já pegamos problemas, já tivemos problemas já. Ó, então nós temos aqui, ó, deixa eu ver se esse aqui, a OID de temperatura e a OID de processamento. Essa aqui só tem temperatura. Vou mostrar aqui de temperatura que eu vi mais embaixo. E depois vou mostrar para vocês temperamento. Ó, temperatura, certo? Então a temperatura vai ter o OID. Ó. Então eu vou pegar a temperatura através desse OID. Então a OID aqui de temperatura vai ser essa OID aqui. Ó, certo? Ó. Final 11310. Final 113110. Né? Porque não é o mesmo equipamento, tá, pessoal? Aqui é um equipamento de um outro cliente. Então, vamos pegar aqui um outro roteador para me mostrar a vocês aqui a OID de processamento. Deixa eu ver se esse aqui a gente está monitorando o processamento. Pronto. Esse equipamento aqui, ele tem 16 CPU. Então, a gente veio e cadastrou aqui, ó, as OIDs de cada uma dessas CPUs. Ó. E se eu vier aqui agora e vier em gráficos, eu vou ter aqui o gráficos, ó, de processadores. Quando eu clicar aqui para visualizar, eu tenho o histórico de consumo, não dos processadores de forma individual, ou de forma genérica, mas de forma individual. Então eu tenho o histórico do consumo de cada processador. Então, aqui nos ABICs, uma particularidade, tá, pessoal? Ele tem vários templates, né? Que você pode dizer, João, eu pego o equipamento de 72 processadores, tem que cadastrar de um por um. Depende.
Existem os macetes que você pode fazer, porque de repente esse equipamento ele também é BIRAS, né, autenticador de PPWare. Vamos supor que lá você tenha 1000 clientes autenticando nesse concentrador. Você vai ter 1000 interfaces. Então, se você jogar um template para coletar as interfaces, pode ser que o seu ambiente trave, porque são muitas interfaces e essas interfaces elas são muito dinâmicas, que são o acesso dos teus clientes. Então, o que é que eu recomendo? Primeiro adiciona o template, você exclui o template das interfaces ou seleciona só as interfaces de fato física, não as interfaces lógicas que são os PPOs, porque você pode fazer com que o seu ambiente trave. Tranquilo, pessoal? Então esse era o vídeo sobre SNMP nos comandos MikroTik. Eu agradeço a vocês e até o próximo vídeo.